Eu fiquei pensando no versículo que o senhor falou que faz-me saber os teus caminhos, né? E às vezes nós falamos, Senhor, me mostra os teus caminhos, e aí Deus mostra. E aí ele não quer. A gente só quer saber, mas não quer caminhar nesse caminho. Apertadinho. Né? Vai afunilando. Vai afunilando. Ensina-me as tuas veredas. Para ensinar, nós vamos ter que ir, né? Sim. Só que como ele vai conosco, a gente não vai sozinho. Então, como que nós somos incoerentes? Acho que a gente podia falar um pouco isso. Até a pessoa que vai para a clínica, começa um processo. Né? Na vida tudo é um esforço, né? Nada é de mão beijada, requer um sacrifício. Né? E o Senhor vai nos ensinando dia a dia. E às vezes, qualquer resistênciazinha que existe, às vezes abandona. Eu fico pensando assim, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas o que Jesus vai me ensinar? O que eu preciso aprender? Ou seja, depende isso da minha vida? Eu vejo que no Salmo 90:12, ele diz assim, Senhor, ensina-nos a contar os dias para que alcançamos corações sábios. Até contar os nossos dias, nós precisamos ser ensinados, né? Ensina-nos a contar os dias da nossa vida. Por quê? Para que alcancemos corações sábios. Então, a sabedoria está vinculada à obediência, né? Então, a obediência gera crescimento, gera autoridade, né? Então, esse é um fator assim, importantíssimo nas nossas vidas. Nós entendemos que a obediência, em quê? Obediência ao Senhor, obediência às autoridades que Deus estabeleceu sobre nós, vai nos gerar o quê? Crescimento, consequentemente, autoridade, né? Sabedoria. Então, são estruturas de relacionamento com Deus que a gente precisa entender que isso é propósito de Deus. Por que eu tenho que me submeter a essa realidade? Por que eu tenho que me submeter a esse líder, a essa líder? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Por que eu não posso quebrar, ou seja, essa estrutura de liderança ou mesmo de normas estabelecidas? Existe um propósito, né, nessa questão. Hoje à noite eu tive assim, deparei com uma experiência assim, que me alegrou muito. Dentro de um grupo, o grupo da Jordana pediu para mim lá tirar retrato dela com o grupo dela, né, na área. E as pessoas do grupo falaram assim, pastor Guerra, lembra como que eu cheguei aqui? Olha a minha cara como é que tá agora. A outra, sabia quando eu cheguei aqui, como é que eu tô? Então, todas elas assim, queriam mostrar, né? Porque normalmente a gente vê como é que a pessoa chega lá, né? Sobe aquela escada normalmente lá, assim... toda detonada, né? Inclusive uma das que estava no grupo, a Vânia, pediu para mandar um abraço para ela aqui, né? Vânia, nós estamos mandando um abraço para você, Jesus te abençoe, viu? Então eu achei assim, eu fiquei muito alegre com aquilo, porque para a gente ver que está na área do ensino. Querendo ou não, é um grupo que eles estão recebendo aquilo que as pessoas aprenderam e foram preparadas ali, que elas foram preparadas ali na clínica para estar direcionando esse grupo. Querendo ou não, a forma, o Espírito Santo está usando ali na área de cura interior para aplicar naquelas vidas. E ali a gente vê o resultado, que isso é que alegra o coração da gente, é o resultado. Aí você pega a pessoa lá no bagaço e de repente você chega, né? Eu cheguei lá, elas mesmas falaram, olha como é que eu estou, olha como é que eu estou alegre, você entendeu? Então, isso aí é o Espírito Santo que ensina. Isso. O que nós fazemos naquilo? Nós somos direcionados pelo Espírito, que de nós não somos nada, né? Aliás, a Bíblia fala que nós somos menos do que nada, né? Então, nós não somos nada, nós apenas somos direcionados pelo Espírito Santo que nos ensinou para que a gente pudesse chegar a esse ponto de ajudar as pessoas. Então eu vi ali, me alegrou muito o coração ali, quando eu vi aquele testemunho daquelas mulheres. É bom também que a gente... É tremendo, né? Pode falar, você. Não, pode. Não, eu fico pensando, por isso que é importante a gente procurar locais idôneos, né? O local onde você vai estar ali sendo atendido, sendo cuidado, se é algo idôneo, por quê? Quando você for conduzido a alguma coisa, você vai lá e faz, sem ficar questionando, desgastando, perdendo tempo em não cumprir aquilo que você tem que fazer. É igual quando você vai para uma escola. Você não fica lá questionando, por que isso é isso? Porque, não, você vai lá, estuda e aprende. Aí tira suas conclusões. Tira suas conclusões. Você pode até ter um pensamento diferente, mas aí você vai estudar para poder ter uma base. E às vezes, com essas questões
eu imagino, às vezes, no próprio Clínica da Alma, nas questões de Deus, às vezes as pessoas questionam tanto, Sim. elas querem ser transformadas, mas quando elas são direcionadas a algo, há todo um questionamento que eu acho que perde tempo nisso, né? Por isso que, assim, a gente, paralelamente aos atendimentos, às ministrações individuais, alguns casos em grupos que a gente faz, ou mesmo nos eventos de final de semana, nos eventos de final de semana não dá para fazer isso, mas assim, normalmente nos grupos ou em alguns atendimentos individuais, a gente orienta as pessoas a, paralelamente, elas poderem ler a palavra de Deus, a gente direciona textos específicos dentro daquele contexto que ela está vivendo naquele momento, naquela situação, circunstância, livros que nós julgamos assim, livros, como você falou, idôneos, livros assim, consistentes, que tem algo para poder oferecer, que tem algo para poder, sabe, muitas vezes despertar, né, o entendimento, abrir os olhos da alma para você poder compreender algumas questões que muitas vezes nós, no meio do redemoinho, a gente não consegue perceber. Então a gente orienta isso, né? A gente orienta as pessoas a lerem. Eu sempre faço isso, eu direciono alguns textos e peço para a pessoa fazer uma resenha. Isso, né? bom. Então, olha, você vai ler, por exemplo, Isaías, você vai ler do capítulo tal a tal e depois você me faz uma resenha. O que é uma resenha? Você vai escrever aquilo que esses textos falaram para você neste momento, né? E que forma isso você pode fazer uma aplicação na sua vida. Trabalho muito em cima do Provérbios, então eu digo, olha, Provérbios tem 31 capítulos, normalmente os meses têm 31 dias, então um dia para cada capítulo, então o que você vai fazer? Você vai ler uma vez o capítulo, torna a ler a segunda vez, né? E aí você vai anotar no papel o versículo ou os versículos que te saltaram aos olhos naquele momento que você leu. Né? Se você não conseguiu entender ou nenhum versículo assim de uma certa forma saltou aos seus olhos, lê a terceira vez ou a quarta vez. Aí um versículo vai saltar aos seus olhos. Então escreva esse versículo com o endereço dele, né? Ou seja, que é a referência bíblica. E você escreva 4, 5 linhas o que esse versículo falou com você. Não é? Então a pessoa faz isso, peço para ela ter acesso à internet, digita e encaminha para o meu e-mail, o e-mail da clínica. Por que eu faço isso? Para gerar muitas vezes, ou seja, o hábito, a rotina, entre aspas, mas uma rotina saudável, não é? Que é a pessoa ter acesso a um capítulo. Né? Terminou Provérbios? A pessoa começa a pegar o gosto pela leitura. Porque o que a gente tem percebido é que as pessoas chegam, Carol, com N situações, N problemas, os mais distintos, mas as pessoas estão distantes da fonte, da verdade. Porque, por causa das feridas ou dos machucados que elas estão vivendo, fez com que elas se afastassem das Escrituras. Eu não vou ler mais, eu estou desanimado, não quero orar, não quero ir na igreja, não estou frequentando célula nenhuma, porque isso, aquilo. Então uma coisa chama a outra e a gente sabe que um abismo chama o outro. E aí faz justamente o que não pode acontecer, é nos distanciar da verdade. Então a gente procura fazer isso para trazer essa prática novamente e ao mesmo tempo a gente vai ministrando aquelas coisas que o Espírito Santo nos guia ou nos ensina. Amém. Pastores, tem uma telespectadora, a Fátima de Bauru, ela compartilhou a seguinte situação. Ela tem 10 anos de convertida, 27 anos de casada e ela casou com uma pessoa que não é o pai do seu filho. E ela queria, né, que vocês compartilhassem com ela. Ela tem um pouco de dificuldade pela história dela, por tudo aquilo que ela viveu com relação à submissão. Né? Eu acho que não é só você não, Fátima. É algo que é difícil, às vezes, para a mulher ela viver isso com alegria e para o homem ele entender o que realmente é a submissão, né, pastor? Então, acho que a gente podia conversar um pouquinho os dois papéis. Como o homem enxerga, como que é a forma correta de enxergar a submissão para o homem e como é executar isso para a mulher também. É uma questão até de cultura, né? Isso. Acha que submissão é ser capacho, né? É estar ali, ser massacrado? Massacrado. A cultura nossa, né? Nas raízes, nossa, a mulher ela era pisada. Isso. Depois veio a emancipação. Né, emancipou a mulher pode votar, pode. Então, isso aí houve uma questão de papéis que foram, né, a mulher alcançou coisas que ela não alcançava, né, trabalhar em empresas que ela não trabalhava, votar,
sair para trabalhar. Antigamente a mulher era dona de casa, né? Hoje ela já é dinâmica, ela já pode trabalhar. Então isso tudo traz um confronto no lar e muitas vezes os papéis realmente são trocados. E aí muitas vezes a pessoa vem do mundo, ela converte, ela tem esse impacto de submissão. Aí fala assim, puxa vida, agora a Bíblia, né? Aí que vem, o Espírito Santo agora está me ensinando aí pra poder que a explicar. verdade é que eu tenho que obedecer. Mas aí já veio de um contexto bem pesado e agora ela tem que tomar uma atitude. Eu creio que isso é uma tomada de atitude. Ela vai ter que tomar uma atitude, né? Você deixa o Espírito Santo te direcionar e mostrar a você quais atitudes você tem que tomar. E começa a anotar, pega uma folha e anota quais são os seus papéis e quais os papéis do seu marido. Aonde você está entrando que não é, né, de você entrar na área do seu esposo, tá? Vê aí aonde você está tomando frente que não é para tomar, analisa isso, vai trabalhando cada item e a hora que você vencer um, você risca. Vencer o outro, risca. Que aí você vai conseguir vencer. Em nome de Jesus. Eu queria fazer um comentário até, mesmo com relação àquilo que a gente falou desde o princípio, que é o Espírito Santo nos ensinando toda a verdade. Quando nós paramos e olhamos a história da humanidade e olhamos o papel de Jesus nesse contexto social, nós vamos ver que Jesus foi realmente a primeira pessoa que se levanta no sentido de valorização da mulher. Isso. Então... ela não era nem contada. Não, né? ela não era contada, ela não era... não fazia parte, né? Ela não fazia parte. E nós vamos ver, durante o ministério de Jesus e mesmo depois que ele morre e ressuscita, o quanto ele traz a mulher, restaurando exatamente essa visão. E aí eu acho lindo isso que Paulo escreve, o segundo Adão, e uma das coisas que o segundo Adão, Jesus, fez foi restaurar do lado do homem o papel da mulher, conforme tinha sido estabelecido lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Exatamente. como uma ajudadora idônea. E Jesus faz isso. Então ele, indo contra toda a cultura, né, ele se posiciona e valoriza a mulher, traz a mulher daquele papel secundário, né, daquele papel obscuro, e faz com que ela venha para perto, com que ela participe junto, esteja junto, né? E é tão interessante que o texto não diz nome de homens que ajudaram financeiramente Jesus no ministério, mas ele diz nome de mulheres que ajudaram Jesus no ministério. É interessante isso. O único que a gente vai ver que ajudou, né, teoricamente, Jesus foi depois da sua morte, quando vem e coloca Jesus no sepulcro, que seria o sepulcro dele, né, provavelmente. Mas fora disso, a gente não vê nomes específicos. Mesmo assim, né? Emprestou só por 3 dias. Né? Exatamente. 3 dias. Excelente a sua colocação. Emprestou Emprestou mais só rápido. por 3 dias. só. Graças Mas a Deus. mulheres foram levantadas e sustentaram o ministério de Jesus financeiramente. E Jesus, ele recebeu isso. Por quê? Porque a mulher, ela tem a função de ajudadora. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa aprender é o que o ajudador precisa fazer. E isso está muito conectado com essa função que o Guerra colocou agora, né? Qual é a função do marido, qual é a função da mulher? Se você está casada com um homem, você provavelmente está conhecendo esse homem. E você sabe quais são as dificuldades que ele tem. E aí entra a visão do ajudador ou a ajudadora. A ajudadora é aquela pessoa que vai se colocar numa posição de fazer aquilo que ela sabe fazer bem e melhor do que o outro. E isso não é tomar as rédeas, não é exercer controle, não é manipular. É ter a consciência de que
eu faço isso, né, no seu caso, você faz determinadas coisas melhores do que o seu marido. Então, a sua função como ajudadora é tirar esse fardo de cima do seu marido e fazer aquilo que você sabe que faz bem e que para você não é um fardo.